Olá pessoal, aqui é Cássio Brant do eduque.com.br e hoje nós vamos tratar de um assunto bem atual que está muito em voga, sobre o Visual Law. Vocês sabem o que é isso? Pois bem, pessoal, hoje, com a sociedade digital 4.0, em que os meios de informática estão comandando, em que a inteligência artificial é o tema do momento, o direito também tem que passar por uma evolução. Se olharmos os textos jurídicos, a formatação desses textos jurídicos, ela também não está condizente com a era da informática. Se você olhar nossos textos de advogados, é um texto chapado, um texto sem um colorido, um texto sem uma diagramação, em que não condiz com a sociedade hoje digital 4.0. Veja bem, quando a gente pega um texto da internet, a gente faz muitas leituras pela internet, a gente verifica que por trás dela tem um web designer em que ele vai fazer de tal forma que esse texto fica suave, leve, mais objetivo, com o intuito que o leitor fique mais tempo lendo e entenda mais fácil essa informação. Se você olhar a evolução dos jornais, das revistas, quando elas passam para a revista eletrônica, vocês vão ver que a notícia é mais objetiva, ela é mais intuitiva. E por que isso, às vezes, não acompanhou a área jurídica? Quando a gente vai ver o advogado, uma sentença judicial, um parecer do Ministério Público, muitas vezes vem aquela formatação de textos jurídicos e que não está condizente com quem fica mais tempo lendo texto na tela do computador. Hoje, com o processo judicial eletrônico, esse texto antiquado, ele acaba fazendo com que o leitor não fique muito tempo vendo aquele texto. E aí vem a questão do Visual Law, em que ele faz uma proposta de atualizar os textos de uma forma objetiva, clara, em que os elementos gráficos de designer acabam facilitando a leitura de um magistrado, de um outro advogado e etc. Qual é a polêmica que hoje ocorre? Muitas vezes há um exagero nesse tipo de petição, em que talvez elas muitas vezes não são elaboradas por advogados e às vezes são feitas por designers, e ela perde o tom do que ela deveria ter sido feita. Na verdade, quando você pensa em Visual Law para trazer para o direito, é para que o texto seja mais claro e a peça seja mais objetiva e intuitiva, podendo até agregar elementos tecnológicos, como utilizar um QR Code ou um link para vídeos externos. Mas o propósito que está sendo feito, e talvez tenha essa polêmica toda, é porque essas empresas, às vezes, de web design não é feita por advogados, ela acaba fazendo quase uma peça alegórica cheia de informação, e que é completamente o propósito do Visual Law. O que a gente propõe, na verdade, ter uma peça clara, limpa e objetiva. E o que eles estão fazendo, talvez, da forma equivocada, que tem que ter uma má interpretação desse tipo de modelo, é que acabam fazendo esse colorido demais e a peça fica completamente desagradável e fora do contexto. Então, teve um caso em Goiás que o juiz mandou o advogado emendar a inicial pelo fato daquela peça estar completamente desconexa e de dificuldade de entendimento. Ela não estava fácil de entendimento. Nós não podemos perder o foco jurídico. O Visual Law tem que entrar como um elemento para agregar
colocando de forma mais objetiva a informação, mas não suprimir o texto, né? Nós vamos trabalhar com figuras e objetos. Eles são apenas objetos para facilitar o entendimento. E aí esse grande equívoco. E do mais, quando a gente trata de questão de design, a gente tem que ter um discernimento de não fazer um carro alegórico, cheio de colorido, de verde-limão e tarjas amarelas, achando que aquilo ali vai chamar a atenção para o juiz. Você acaba perdendo o foco e fica uma questão desarmoniosa. Se a gente olhar questões estéticas, a gente tem que usar uma paleta de cores, né, determinar essas cores, e elas vão fazer aí a questão da peça ficar leve, de fácil entendimento, de forma que o leitor não fique cansativo, que o suporte fique mais tempo e compreenda aquilo com maior facilidade. Tem casos hoje muito famosos que foram feitos com Visual Law, por exemplo, a defesa da Boate Kiss, o advogado fez em Visual Law alguns pontos, né, que eu já observei na petição que poderiam ser melhorados. Hoje também algumas empresas para advocacia de massa têm utilizado o Visual Law e alegam que têm tido objetivos maiores no entendimento dos magistrados pela facilidade desse caso, de verificar a tese com mais clareza. A Vivo também foi um caso interessante que ocorreu e que tem colocado em sentenças judiciais. Agora, o mais interessante é que alguns magistrados já estão adotando esse tipo de método para dar sentenças. O que eu acho interessante do Visual Law? Ele coloca o cliente de uma forma mais inteirada com o assunto, fica leve um processo para ele, porque vê aquele tanto de papel, de textos chapados, né? Então ele vai assinar uma procuração, aquilo fica mais fácil, um contrato de honorários, ou mesmo a petição elaborada para ele. Tive experiência de fazer um divórcio e o casal saiu satisfeito em razão de que o divórcio não saiu com aquela formatação de um litígio, ela saiu de uma forma autoexplicativa, mais organizada, e depois até leve da pessoa, de repente, ter que discutir ou ter que rever aquilo que foi colocado. Então, nós temos que olhar o Visual Law como algo para agregar. E, obviamente, tem que ter uma questão de bom senso, como estética. Nós não podemos colocar nada demais. E o princípio primordial dele é ser minimalista e tentando apenas colocar elementos ilustrativos quando eles forem interessantes para facilitar a leitura. E o que está sendo feito e às vezes colocado, que deturpa, é justamente a questão de se transformar num elemento, às vezes, bizarro dentro do judiciário, que não é o propósito. Eu acho que ela vem para agregar, eu acho que vai ser a nova tendência da advocacia, dos contratos imobiliários, dos contratos judiciais, e está sendo já em algumas tendências de alguns magistrados trabalharem com isso. E Visual Law, gente, não é só questão de elementos jurídicos, às vezes podem ser documentos do âmbito administrativo de um órgão público, ou ele pode ser também documentos em que se pode fazer uma conjunção mais fácil e explicativa para o usuário, né? Está nos contratos de prestação de serviço, de consumo e etc. Então, o que a gente tem que ter? Um bom senso, olhar com cuidado e não perder o foco com a tecnologia. E muitos advogados têm que usar essa nova ferramenta para ter uma construção jurídica mais eficiente, mais clara, de fácil entendimento para o leitor, que no caso seria aí o magistrado, e vice-versa, porque também os magistrados podem trazer sentenças mais objetivas, claras e de uma leitura agradável. O que nós temos hoje, primordial, é fazer essa ruptura do modelo antigo, aqueles textos densos, tacar jurisprudência demais, sendo que muitas vezes, pelo instrumento que você tem, você simplesmente pode pôr o link ali, aquela jurisprudência, e abrir em uma outra página, já que hoje o processo é todo eletrônico. Então, nós temos que repensar essa ferramenta para o lado positivo e saber aí filtrar
aquelas pessoas que estão fazendo coisas bizarras com Visual Law, que eu nem chamo de Visual Law, e sim um outro elemento aí que não é o objetivo da nova ferramenta jurídica de textos mais objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco e trazido algumas informações interessantes para as pessoas da advocacia, né, ou da área do direito, e nós temos uma reflexão que temos que estar atentos a essas novas ferramentas. Clique aqui se gostou desse vídeo e deixo aqui o meu forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam de olhar o www.eduque.com.br, que em breve teremos cursos, inclusive com possibilidade de cursos de Visual Law, ensinando o advogado e o pessoal operador do direito a trabalhar com essa nova ferramenta.